Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sessão clínica da residência médica da Maternidade Escola do UFRJ. E hoje o nosso tema será gestação gemelar. Nossa apresentadora será a doutora Ana Rita Miliose Mota, R2 de Ginecologia e Obstetrícia do IDOR, do Instituto DOR, no Hospital Caxias DOR, na Perinatal Caxias DOR. E o moderador vai ser o Dr. Cristo Spritziveles. Ana Rita, por gentileza, bem-vinda, boa noite. Pode compartilhar sua tela e fique à vontade. Vamos lá. Foi aí? Foi sim, Ana. Tá. Deixa eu fechar aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou Ana Rita, residente do Hospital Caxias DOR, de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente vai falar de gestação gemelar, fui orientada pelo Dr. Cristos. Então, vamos lá. Bom, então, para começar, né, a gestação gemelar é a presença de 2 ou mais fetos dentro do útero ou fora dele. A liberação de mais de um óvulo, que é a gestação dizigótica, né, ela pode ter uma tendência familiar ou racial. A probabilidade aumenta com a idade e, ultimamente, a gente tem percebido, né, um aumento da incidência da gestação gemelar por causa da reprodução humana, a fertilização in vitro, a hiperestimulação ovariana, isso tem aumentado a incidência das gestações gemelares. É muito importante a gente classificar essa gestação desde o começo, quanto à quantidade de fetos, então, se ela é dupla, se ela é tripla, quádrupla, quanto à quantidade de óvulos fertilizados, então, se ela é monozigótica ou se ela é dizigótica, pela quantidade de placentas, então, se ela é monocoriônica ou dicoriônica, e pela quantidade de cavidades amnióticas, né, se ela é monoamniótica ou diamniótica. Os monozigóticos, né, que eles são resultantes de a junção de um óvulo com um espermatozoide, que em algum momento se dividiram, a gente vai falar disso a seguir, e aí, dependendo desse momento, ela pode ser monocoriônica ou dicoriônica. A gente tem que lembrar que os monozigóticos são aqueles gêmeos idênticos, né? Então, eles obrigatoriamente vão ter o mesmo sexo, a mesma tipagem sanguínea, são idênticos, como eu falei, e eles têm também as mesmas tendências patológicas. Já os dizigóticos, eles são provenientes de 2 óvulos com 2 espermatozoides. Então, obrigatoriamente, eles são dicoriônicos e diamnióticos. E aí, como eu havia falado, né, a corionia e a amnionia a gente vai classificar de acordo com a época que houve a divisão do zigoto depois da fecundação. Então, se houve essa divisão ali na fase da mórula, ali, ainda entre o 1º ou o 3º dia após a fecundação, a gente vai ter uma gestação dicoriônica e diamniótica. Se essa divisão acontecer entre o 4º e o 8º dia, na fase do blastocisto, a gente tem uma gestação monocoriônica diamniótica. Se essa divisão aconteceu entre o 8º e o 13º dia, já o blastocisto implantado, monocoriônica monoamniótica. E, por fim, se for uma divisão após o 13º dia, já com disco embrionário formado, aí a gente vai ter os gêmeos acolados. E aí, falando rapidamente dos gêmeos acolados, né, é uma condição que acontece em 1 a cada 100 mil partos e 1 a cada 600 gemelares. Como eu falei, é uma divisão anormal desse disco embrionário já formado, que ocorre múltiplas formas de fusão do corpo dos 2 ou 3 gemelares, né, e coexistem outras malformações justamente por causa dessas múltiplas formas de fusão, que também acontece a fusão de órgãos, né. 30% dessas gestações acabam sendo natimortos, né? E 1/3 dos nascidos vivos têm defeitos que são incompatíveis com procedimentos cirúrgicos. Então, uma condição bem reservada, né? Bom, aqui eu coloquei os cuidados no pré-natal que a gente tem que ter além dos cuidados que a gente já tem numa gestação única, né? Então, a primeira coisa é estimar a idade gestacional de uma forma correta, para a gente não cometer nenhuma iatrogenia no caminho, né? Principalmente aquelas gestações de FIV, então, perguntar para a paciente que dia que foi a transferência, que fase que foi, se foi na fase do blastocisto, tudo isso é muito importante e, obviamente, a gente confirmar depois com a ultrassonografia. O ganho de peso da paciente tem que ser por volta de 12 a 20 quilos.
o uso de AS está indicado, independente do nosso rastreio de primeiro trimestre. Então, começar o AS por volta de 14 semanas, estimular o exercício físico e lembrar que na gestação gemelar, essa paciente vai ter risco, dos riscos que a gente já tem numa gestação única, ela vai ter mais risco ainda na gestação gemelar. Então, ela tem um maior risco de hiperêmese gravídica, de varizes na perna, na vulva, consequentemente de doenças tromboembólicas, de rotura prematura das membranas ovulares por causa da sobredistensão uterina, do polidrâmino que pode acontecer, placenta prévia, hemorragia pós-parto, abortamento, RNs de baixo peso ao nascer, restrições de crescimento, parto prematuro e anomalias congênitas. Essas complicações que eu coloquei aqui são complicações da gestação gemelar em si, né? Não específicas ainda, que a gente vai falar lá na frente. Mas a gestação gemelar por si só tem um risco de parto pré-termo em torno de 20%, né? Das gestações evoluem para parto pré-termo, sendo 6 vezes maior o risco em relação a uma gestação única, 5 vezes maior de mortalidade e 7 vezes de mortalidade do RN. E também a gente tem que considerar o risco de morbimortalidade materna, né? No caso da pré-eclâmpsia, um risco global 3 vezes maior e pré-termo 9 vezes maior. Isso significa que, além da própria pré-eclâmpsia em si, ela tem um risco maior de ser mais precoce, o que também é muito ruim, a gente sabe disso. Além disso, um risco maior de diabetes gestacional, anemia e de depressão pós-parto. Bom, então, o diagnóstico é muito importante, né? Através da ultrassonografia, a gente vai determinar a cronicidade ainda no primeiro trimestre. Aquela ultrassom inicial que a gente faz, né? A gente pode procurar alguns sinais, dentre eles o sinal do lambda ou Y, que mostra para a gente uma gestação dicoriônica, e o sinal do T, uma gestação monocoriônica. A gente pode também, eu não coloquei aqui, mas a gente pode desconfiar pelo sexo, né? Então, o sexo discordante, a gente vai saber que é uma dicoriônica, mas a gente não pode ir no erro de que, sexo igual, vamos na monocoriônica. Não, a dicoriônica também pode ter sexo igual. Então, eu nem coloquei para a gente não confundir a respeito disso. E aí, aquela primeira ultrassonografia, né, a gente pensar que cada saco gestacional vai formar a sua placenta. Então, se a gente tem 2 saquinhos gestacionais, a gente vai ter 2 placentas. O número de cavidades amnióticas, que no começo pode estar um pouco difícil, e o número de vesículas vitelínicas, que também dá um indício para a gente da amnionicidade. Então, 2 vesículas de amniótica. Uma vesícula, provavelmente monoamniótica. Então, a gente precisa confirmar isso daí numa ultrassonografia mais para frente. Então, aqui, uma imagem que mostra direitinho o sinal do lambda, né? A gente vê que é um septo mais grosso, que se a gente for medir, ele é maior do que 2 milímetros. E o sinal do T, que é bem fininho, que mede menos que 2 milímetros, geralmente. Bom, então, a datação ideal é no primeiro trimestre, o maior CCN vai ser usado para estimar a idade gestacional, e, mais uma vez, é muito importante a gente confirmar a cronicidade antes, porque depois de 14 semanas, o número de massas placentárias pode confundir a gente. Então, às vezes, a gente vai ter 2 placentas que estão muito próximas uma da outra e que vai confundir a gente de ser uma monocoriônica, ou o contrário, uma gestação monocoriônica que tem ali, que parecem ser 2 massas placentárias, mas que tem anastomose entre elas. E aí, depois de 16 semanas, quando não tem o sinal do lambda, a gente não pode afastar uma dicoriônica. Então, muito importante mesmo. O morfológico de primeiro trimestre, além dos rastreios normais que a gente faz, né? É o momento ideal para a gente confirmar essa coronicidade, amnionicidade. Se ainda não foi feito, a gente determina. O morfológico de segundo, normal, e o ecocardiograma, que é principalmente indicado em monocoriônicas. O acompanhamento ao longo da gestação, né, nas gestações gemelares, ela é diferente da gestação única. A monocoriônica, a gente faz ultrassom a cada 2 semanas, a partir de 16 semanas, e a dicoriônica a cada 3 ou 4 semanas, a partir do morfológico de segundo trimestre, geralmente. Então, aqui tem um esquema bem fácil de entender, né? A dicoriônica, então, a partir ali de 20, 22 semanas, a gente começa a fazer a cada 3, 4 semanas, e a monocoriônica, a partir de 16 semanas, a gente começa a fazer a cada 2 semanas. É claro que isso daqui vale, né, para gestações não complicadas, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas, eventualmente, a gente pode diminuir esse intervalo, tanto para as di quanto as monocoriônicas.
E aqui falando rapidamente das gestações monoamnióticas, né, ela acontece em 5% das gestações e 1% das gestações monozigóticas. Na ultrassom inicial, a gente vai desconfiar quando a gente vê um saco gestacional com uma cavidade e 2 fetos separados que a gente não vê uma membrana. Mas como eu disse ali no começo, é muito difícil a gente, às vezes, ver o septo, né? Então, quando você vai confirmar ali na ultrassom ainda do primeiro trimestre, você vai ver uma placenta sem septo e fetos se movendo livremente. 50% das gestações monoamnióticas, elas evoluem com perda perinatal antes de 16 semanas e a maioria está associada a normalidades fetais e aborto espontâneo. É muito comum o entrelaçamento dos cordões, né? Pode acontecer em até 74% ali. E no Doppler, a gente vai ver 2 padrões diferentes de ondas, né? Cordões umbilicais muito próximos e a frequência cardíaca diferente. Apesar de ser uma condição que assusta um pouco a gente, ela parece não afetar na morbimortalidade dos fetos, né? O que parece afetar são as anomalias congênitas, a sequência TRAP, que a gente vai falar, e o parto pré-termo. Isso requer um monitoramento rigoroso em cima dessas gestações e, inclusive, antecipar o parto, né? A gente vai programar o corticoide e interromper entre 32 e 34 semanas. Então, aqui algumas imagens, né? Aqui a gente vê uma placenta única com 2 cordões umbilicais próximos e aparentemente nenhum septo entre elas, né? E aqui dá para ver direitinho os cordões bem próximos e entremeados um no outro. A restrição de crescimento seletiva, né? Ela pode acontecer tanto nas monocoriônicas quanto nas dicoriônicas. O crescimento fetal é igual, tanto na gestação única quanto na gemelar, até as 32 semanas. E depois dessa idade gestacional, começa a ter uma desaceleração na gestação gemelar. E o diagnóstico a gente vai fazer em alguns achados na ultrassonografia. Então, uma diferença na circunferência abdominal acima de 20 milímetros entre os fetos, uma diferença dos pesos fetais estimados acima de 25% entre eles, ou um dos fetos com peso fetal estimado abaixo do percentil 10. Eu vi que em algumas literaturas eles usam só esse peso abaixo do P10 como referência. Mas fica aí o recado para a gente sempre ficar de olho quando a gente achar uma desses achados. No caso da gestação dicoriônica, a gente vai pensar numa neoploidia, numa anomalia congênita ou numa síndrome viral que está afetando um gêmeo só. E na monocoriônica, a gente vai considerar o compartilhamento placentário desigual. E aí, confirmado, né, diante da restrição de crescimento seletivo, a gente vai para o Doppler. E aí a gente vai ficar de olho nessa artéria umbilical, na dicoriônica a cada 15 dias e na monocoriônica semanalmente. A gente interrompe com 32 a 34 semanas se esse Doppler estiver normal até lá, né? Antes disso, obviamente, a gente vai avaliar caso a caso e interromper se for necessário. No caso de morte unifetal, até o fim do primeiro trimestre, 50% vai absorver completamente o ovo e vai seguir a gestação normalmente. No caso das dicoriônicas, né, uma gestação mais avançada, 3% das gestações dicoriônicas evoluem com morte unifetal, e a morte desse feto é um risco para o feto que sobreviveu, né, um feto remanescente. A placenta desse feto que morreu acaba liberando algumas prostaglandinas, citocininas, que podem induzir um parto pré-termo. Então, o risco aumenta ainda mais. E no caso das monocoriônicas, é mais comum quando está acontecendo uma síndrome de transfusão, que a gente também vai falar a seguir, onde o feto remanescente, o feto que está vivo, entra em um desequilíbrio hemodinâmico agudo justamente porque ele transfunde para o feto que está morto. E aí a gente classifica isso como síndrome de transfusão gêmeo-gemelar aguda perimortem, uma condição bem ruim, né, que aumenta ainda mais o risco de parto pré-termo e para o feto remanescente aumenta o risco de lesão neurológica e óbito dele. E aí falando, né, a gente vai começar a falar agora de algumas complicações de gestação monocoriônica. Uma delas é a síndrome de transfusão gêmeo-gemelar, a mais comum, que também pode ser chamada de sequência oligodramenia e polidramenia do gemelar. Acontece mais comumente em gestações monocoriônicas diamnióticas, mas pode acontecer em mono-mono também. E o que acontece nada mais é do que uma transfusão sanguínea de um feto, que é o doador, para o feto receptor, através de anastomoses vasculares da placenta.
Então, o feto que doa o sangue, ele se torna hipovolêmico, faz uma oligúria, a gente observa a oligodramia e uma restrição de crescimento. Já o feto receptor, ele vai ter uma poliúria, polidramia e ele fica hidrópico. E aí a gente precisa ter em mente que, apesar da causa, né, da síndrome de transfusão ser as anastomoses, elas acontecem, elas existem nas placentas monocoriônicas e não tem nenhum problema. São algumas anastomoses que vão causar a síndrome de transfusão. E aí, entre as anastomoses, né, a gente tem do tipo arteriovenosas, arterioarteriais e venovenosas. As arteriovenosas são profundas e unidirecionais, e as arterioarteriais e venovenosas superficiais e bidirecionais. Quando a gente pega o grupo, né, todas as gestações gemelares monocoriônicas, sem transfusão no caso, 80% tem anastomose arterioarterial, 20 a 25% tem anastomoses arteriovenosas e a maioria tem anastomoses venovenosas. E aí, quando a gente pega o grupo de monocoriônica que tem síndrome de transfusão gêmeo-gemelar, a gente observa que apenas 25% dessas monocoriônicas têm anastomose arterioarteriais. Então, daí a gente consegue prever, né, pressupor que as anastomoses arterioarteriais, ela parece ter um efeito protetor. O diagnóstico é feito através de ultrassom, onde a gente observa primeiramente uma discordância dos líquidos amnióticos. No caso das monocoriônicas monoamnióticas, a gente não vai ter isso justamente porque não tem diferença de líquido, né? Alguns sinais de suspeita para a gente no primeiro trimestre é uma translucência nucal acima de 2,5 milímetros em um dos gêmeos ou uma discordância acima de 0,5 milímetros de translucência entre os gêmeos ou ducto venoso zero ou reverso. Um outro achado que pode levantar suspeita são alterações cardíacas, anatômicas e funcionais, principalmente no feto receptor. Porém, isso tem um baixo valor preditivo. Significa que, assim, se a gente achar uma TN alterada no primeiro trimestre, vai ter síndrome de transfusão? Não, não é uma sentença. Assim como a TN normal também não deixa a gente tranquilo de dizer que não vai ter. Isso é um sinal de suspeita mesmo. E aí, a gente tem essa classificação de Quinteiro, né, que foi proposta em 1999, da síndrome de transfusão. Então, o estágio 1, que é as diferenças do líquido amniótico, que vai fazer a gente suspeitar, né, que geralmente o doador fica com uma oligodramia e o receptor com uma polidramia. O estágio 2, a bexiga fetal do doador não é mais visualizada. O estágio 3, com alteração do Doppler, então o doador com uma artéria umbilical zero ou reversa, com um ducto venoso reverso e o receptor com uma veia umbilical pulsátil. O estágio 4 com uma hidropsia fetal e o estágio 5 a morte fetal. Ela é a classificação usada, né, na síndrome de transfusão, mas essa classificação recebe algumas críticas. Primeiro porque ela não tem uma ordem cronológica, então não significa que no estágio 1 vai para o estágio 2, vai para o estágio 3, não. Ela pode ir do estágio 1 para o estágio 3 ou até para o estágio 4. E também ela não prevê um prognóstico, então recebe algumas críticas por isso. Bom, o tratamento, né, o estágio 1, que é só a diferença de líquido, a gente pode ter uma conduta conservadora nesse caso. Os estudos mostram que não teve uma diferença na sobrevida em relação ao laser e a conduta conservadora, então a gente pode só observar, né, 70% dos casos vão regredir ou até estabilizar. Então, nesse caso, a gente pode manter o estágio de conduta conservadora. A amniodrenagem é uma outra opção, né, principalmente quando a gente não tem o laser ou quando a gente já passou do prazo do laser. Previne parto prematuro e melhora a circulação fetal por diminuir o polidrâmino, né? A gente diminui a sobredistensão uterina, diminui a pressão na placa corial da placenta, então previne essas condições. A coagulação bipolar do cordão com feticídio sendo feticídio terapêutico é uma consideração, um tratamento possível, mas obviamente não é a nossa primeira opção, e o laser é o tratamento mais indicado hoje, né? Mas ele só pode ser feito até 26 semanas. Ele é terapêutico porque ele interrompe a troca de sangue e geralmente é feita a técnica de Solomon, onde é feita a coagulação tanto das anastomoses em si, quanto do equador vascular, né? Da junção dessas anastomoses. Isso aumenta a sobrevida dos dois para 50% a 75% ou de um em torno de 80% a 90%.
E aí a gente tem que ter em mente que a síndrome de transfusão gêmeo-gemelar é uma condição muito complicada, né? Mesmo com tratamento, existe risco de alterações cerebrais, alterações de neurodesenvolvimento. Então, quando a gente não trata, 90% evolui com morte fetal e 50%, e dos que sobrevivem, 50% podem ter uma morbidade importante. E com o tratamento, como eu falei, pode ter esse risco aí. É claro que o laser, né, diminui bastante a possibilidade, mas ainda assim existe. E aí, fazendo o tratamento, a gente vai acompanhar essa paciente, fazendo ultrassom semanal por 2 semanas, e aí a gente vendo que está tendo uma resolução, a gente pode estender para cada 15 dias. Uma outra complicação é a sequência TRAP, né, que é a malformação cardíaca de um dos gêmeos. Então, acontece 1% das monocoriônicas. A gente tem, nesse caso, uma placenta monocoriônica com uma grande anastomose arterial entre a circulação de 2 fetos, que um deles é normal e o outro é acárdico. Então, a gente vai ter o feto bomba e o feto acárdico, né? O feto bomba, ele bombeia sangue desoxigenado e de baixa pressão através da artéria umbilical pela anastomose arterial e alcança a artéria umbilical e os vasos ilíacos do acárdico. E aí a perfusão é apenas da parte inferior do corpo. Então a gente observa que a gente tem uma morfogênese incompleta desse feto, né? Muitas vezes é uma massa que a gente nem consegue identificar direito como um feto. E esse feto bomba, ele bombeia para ele e para o acárdico. Então, ele tem um risco de cardiomegalia, hidropsia, polidramia, derrame pleural, derrame pericárdico e regurgitação tricúspide. O diagnóstico é feito por ultrassom. A gente vê essa massa disforme, com membros superiores e cabeças rudimentares ou até ausentes, e o cordão umbilical com 2 vasos. A gente observa o Doppler com um fluxo arterial retrógrado em direção a esse feto acárdico. E se a gente não fizer nada, até metade das gestações podem evoluir com morte do feto bomba, né, que é morfologicamente normal. E aí, alguns estudos mostram que se o acárdico ele tem um peso inferior a 50% do feto bomba, 88% evolui com bom prognóstico na conduta expectante. E é recomendada a intervenção profilática antes de 16 semanas com a coagulação bipolar ou ablação por radiofrequência da artéria umbilical do acárdico, dando a chance de sobrevida de 85% para o feto bomba. Então, aqui algumas imagens que a gente observa que realmente, né, acontece o desenvolvimento só da parte inferior do feto acárdico e praticamente inexistência da parte superior da cabeça. Esse aqui foi um caso que a gente teve lá no Caxias, né, na perinatal, de uma gestação trigemelar, onde um deles era cárdico. E aí o que chamou nossa atenção foi justamente a questão dos membros inferiores e essa massa disforme, né, que a gente não consegue nem definir o que é. E quando a gente jogava o Doppler, vinha essa artéria umbilical reversa. A sequência TAPS também é uma outra complicação, que é a sequência anemia-policitemia do gemelar, né, que acontece por causa de anastomoses arteriovenosas muito pequenas, menor do que 1 milímetro, que faz com que haja transfusão do doador para o receptor. Acontece uma diferença de hemoglobinas nesses fetos sem a discordância dos líquidos amnióticos, é isso que diferencia da transfusão, né, ali na hora da ultrassom. 2 a 3% acontece espontaneamente e 3% pode acontecer depois do laser da transfusão gêmeo-gemelar. O doador, que era anêmico, se torna policitêmico e o receptor, né, que era policitêmico, se torna anêmico. O diagnóstico é feito pela discordância do Doppler da artéria cerebral média e a gente pode fazer o tratamento antes de 30 semanas com transfusão e após 30 semanas a gente já não vê mais tanto benefício, a gente prefere fazer a interrupção. Alguns achados ultrassonográficos, né, além da questão da artéria cerebral, é a diferença da ecogenicidade da espessura da placenta e o fígado do policitêmico com o formato de céu estrelado. Isso também são casos que aconteceu lá no Caxias. Aqui a gente vê esse fígado em céu estrelado, não está tão boa a imagem, mas é uma imagem diferente, né, com a diferença da placenta aqui muito grande e aqui uma placenta bem menor. E aí, quando nasceu, a gente observa esse
o meio aqui, né, mais pálido, mais anêmico, e os outros dois fetos eram os policitêmicos. A sequência TAPS, ela parece ter um prognóstico melhor, né? E geralmente essa diferença de hemoglobina pode persistir um pouco no período neonatal, mas em relação às outras duas tem um prognóstico melhor. Por fim, em relação ao parto, né, a gente tem que sempre planejar o corticoide se a gente prevê interromper essa gestação antes de 34 semanas. E a interrupção, no caso da dicoriônica, por volta de 38 semanas, da monocoriônica 36, e da monoamniótica, como a gente falou lá atrás, de 32 a 34. O feto 1 e o feto 2 cefálicos tranquiliza a gente de um parto vaginal. O feto 1 cefálico e o feto 2 não cefálico, a gente precisa analisar o peso. Então, se eles têm pesos semelhantes ou se o peso do feto 2 é menor do que o feto 1, a gente pode tentar o parto vaginal com uma extração podal do feto 2, mas se o peso do feto 2 mostra estar acima de 25% do feto 1, ou se o feto 1 não é cefálico, a gente prefere a cesárea. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Ana Rita. Parabéns aí pela palestra, né? Linda, linda apresentação, completa. Não podia esperar isso diferente de você. E sabendo que tanto tempo a gente conviveu lá, principalmente no R1, e quanto você cresceu aí na sua, não só na prática, mas quanto na parte teórica. Então, agora eu convoco aqui o meu querido amigo, professor Cristos, para moderar aí a sua apresentação. Boa noite a todos. A Ana Rita está de parabéns. A Ana Rita ela está estudando, está em cima dessa apresentação há mais de 2 semanas, né, Ana? Ela entrou em contato comigo, eu passei várias referências para ela, realmente estudou, dá para ver pela apresentação. A gente já repassou essa apresentação. Tem alguns comentários, Ana Rita, tá? Algumas coisinhas, você acha que você ficou meio nervosa na hora, falou um pouquinho atropelado algumas coisas, mas agora a gente dá uma destrinchada e a gente... Enfim, a gente abre para discussão depois. Muito bom. Então, vamos lá. Falar um pouquinho, então, quando a gente... aliás, você colocou num slide uma coisa e acabou não especificando. Você falou da FIV, aí colocou um lado monozigótico, só que você não acabou não explicando. Não sei se você acabou pulando isso, tá, Ana? Na verdade, o que a gente vê? As gestações monozigóticas e dizigóticas, as gestações dizigóticas, elas têm, como você falou muito bem, elas têm uma variação muito grande dependendo da população. A gente sabe que populações asiáticas, populações japonesas, a incidência é muito baixa, enquanto que algumas populações africanas, como na Nigéria, é altíssima, e isso vai se distribuir de uma forma desigual no mundo. A monozigótica, não. A monozigótica, isso a gente está falando de gestação espontânea, tá? A monozigótica, de uma forma geral, se mantém estável em todo mundo, de uma forma igual em todo mundo. Porém, quando começou a reprodução humana, o que a gente reparou? Claro, no começo, quando se transferia muitos embriões, uma grande quantidade de embriões, 2, 3, 4, claro que isso aumentava as chances de uma gestação gemelar, principalmente a dicoriônica. Com o tempo, os especialistas em reprodução, e, enfim, as próprias sociedades médicas acabaram vendo que a grande quantidade de gestações múltiplas, principalmente acima de 2 fetos, traziam mais complicações e muitas vezes a gestação acabava não tendo um bom fim, né? Acabou não tendo um bom resultado no final. Então, e as técnicas também melhoraram ao longo do tempo. Então, claro que isso foi fazendo com que houvesse cada vez menos, uma transferência de menor número de embriões. A tendência é até transferir um só. E como transferir um só embrião? Também a tecnologia melhorou, esse embrião muitas vezes é manipulado, é biopsiado, essa transferência é feita de uma forma, em um momento um pouco posterior. Essa alteração na manipulação do embrião e a transferência num momento mais tardio, principalmente a partir de blastocisto, aumenta as chances de ter uma divisão posterior, depois que esse embrião é transferido. Então, aí que aumentou a gestação monozigótica. Então, antes eram transferidos muitos embriões, aumentava a dizigótica, hoje a gente está transferindo menos embriões e está aumentando proporcionalmente a monozigótica.
Entendeu? Então, tem um meio paradoxo aí, mas tem essa explicação, até o momento. Embrião. Tocar alguns pontos importantes que você falou muito bem, tá? Por exemplo, a datação. Como qualquer gestação, na verdade, na nossa especialidade, é fundamental a datação adequada. Na gestação gemelar, mais ainda, porque a gente tem várias alterações de crescimento, maior proporção e mais complexas do que na gestação única, e é fundamental a gente saber essa idade gestacional. Então, você colocou muito bem, datar no primeiro trimestre, quanto mais precoce a ultrassonografia, melhor. Na hora de datar, não pode ter laudos, como a gente cansa de ver por aí, feto 1 com biometria de 12 semanas, feto 2 com biometria de 12 semanas e 5 dias. Não existe. Uma gestação gemelar é sempre a mesma idade gestacional para os dois fetos. Se um está crescendo mais do que o outro, de uma forma diferente, é outra história. Isso é uma coisa para a gente avaliar depois. Mas não podem ser dois fetos dentro do útero, ou mesmo dentro do útero, ter idades gestacionais diferentes. A não ser que seja um caso de superfetação, que é uma coisa raríssima. A gente falando de gemelidade, isso não existe. Então, é uma idade gestacional. Tá? Então, a gente vai, à medida que o feto for crescendo, a gente vai dizer, idade gestacional de 30 semanas, sendo que o feto 1 está no percentil 50, enquanto que o feto 2 está no percentil 5. Ele está crescendo menos por algum motivo. Qual o motivo? A gente vai ter que descobrir o que está havendo. Então, primeira coisa importante. E segundo, como você colocou, a datação é sempre baseada no maior CCN, no maior embrião, no maior feto, dependendo da idade gestacional. Claro que quando a paciente tem FIV, é mais fácil a gente ter esse cálculo, ter a certeza desse cálculo da idade gestacional. É importante a gente fazer essa datação precoce, porque a gestação gemelar também tem maior associação com restrições de crescimento precoces. Então, muitas vezes, a gente já pode ver no morfologia de primeiro trimestre já uma diferença de tamanho importante. Isso pode ser um sinal de algum problema mais à frente. Então, até aumenta o risco de morte súbita nesse caso, de um ou de ambos os fetos. Outra coisa que é fundamental, sempre, qualquer ultrassonografista ou um clínico, quando pegar um laudo e não tiver isso, tem que repetir o exame, tem que mandar fazer um exame local que tenha mais experiência com gemelar, é definir a cronicidade e a amnicidade, ou a coronia ou a amnionia, como você botou. Mesma coisa, quanto mais precoce, como você colocou, melhor essa definição. A gente, no primeiro trimestre, a gente acerta em 100% dos casos. A partir do segundo trimestre, principalmente a partir da segunda metade do segundo trimestre, essa incidência vai caindo, 10%, 20% das chances de falha na definição de cronicidade. E muitas vezes a gente quebra a cabeça, a gente fica na dúvida. E, claro, ficou na dúvida entre monocoriônica e dicoriônica, a gente vai considerar sempre o pior no acompanhamento. A gente vai sempre raciocinar como para o pior, né? Para o pior cenário. Você falou muito bem da membrana, né? A medida de 2 milímetros, isso geralmente é um parâmetro que a gente usa no segundo trimestre, a partir do segundo e terceiro trimestre, né? Lembrando que não é tão fácil e nem sempre é uma coisa certa, entendeu? Mediu, não, tem 2,2 milímetros, é dicoriônica, ao contrário, tem 1,8 milímetros, é monocoriônica, não é tão fácil. E muitas vezes a gente tem membrana que é diferente, lá na base tem 1 milímetro e lá em cima tem 2,5. Então, existe uma zona cinzenta entre as cronicidades. A gente teve um caso recentemente na maternidade, numa gestação que inicialmente veio para a gente como uma monocoriônica diamniótica. Quando a gente foi ver, a membrana não completava. Ela ia até metade. E havia entrelaçamento de cordão, ou seja, era uma mono-mono, mesmo tendo uma membrana separando parcialmente os dois fetos. Isso acontece. E a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode papar mosca numa gestação monocoriônica, que, como você falou muito bem, traz várias complicações. Deixa eu ver aqui, fiz algumas anotações. O sinal do lambda e o sinal do T, você falou muito bem. O sinal do lambda, esses sinais, na verdade, são melhores, principalmente no final do primeiro trimestre. Depois disso, não é tão fácil definir isso. Claro que se a gente vê um sinal do lambda no segundo trimestre, ótimo, mas o sinal do lambda muitas vezes some. E por que é o lambda? Por que é mais espessa a membrana? Porque tem córeo. Na monocoriônica, a gente tem duas membranas, 2 âmbios. Na dicoriônica, a gente tem as 2 camadas de âmbio e tem os 2 córeos, as 2 camadas de córeo entre eles. Por isso que ela fica mais espessinha e fica mais fácil de ver. Você falou muito bem sobre a cronicidade, sobre a gestação monocoriônica. Tem algumas observações para fazer. A gestação monocoriônica monoamniótica. Gestação monocoriônica monoamniótica,
muitas vezes o diagnóstico acaba sendo... Aliás, você colocou uma proporção, não sei, quando você me mandou a apresentação, eu acho que eu não reparei. Você colocou uma incidência de 5%, na verdade não é menos de 1%, tá? Eu não sei de onde, o que significava exatamente aquele 5%, mas é menos de 1%, tá? E muitas vezes, lá na maternidade escola, quando a gente recebe gestação monoamniótica, na maioria das vezes não é monoamniótica. Então, por vários motivos. Às vezes, o colega, o local em que foi feito o exame, o aparelho não tem uma definição tá boa, então a membrana muito fininha, às vezes passa despercebida. E a membrana da monocoriônica realmente é muito fininha. Então, se você não tiver um aparelho muito bom, se a paciente for um pouquinho mais gordinha, se tiver alguma coisa mais atrapalhada, se tiver múltiplas cicatrizes, às vezes dificulta ver a membrana. A gente teve casos na maternidade que a gente só viu a membrana quando a gente botou o transvaginal. Se tocou, vamos ver por baixo, aí vai aparecer a membrana bonitinha lá. Outra situação que, aliás, que é a mais comum que a gente vai na maternidade, quando manda monoamniótica para a gente, é não ser uma monocoriônica diamniótica, só que uma síndrome de transfusão feto-fetal, em que um dos bebês está stuck. Então, a membrana está englobando o bebezinho, ele está toda presa, está envelopando o bebê, a gente vê o bebê presinho, imóvel no local, eles não conseguem, simplesmente não dá para identificar tão bem a membrana porque ela está colada no feto. E dá essa falsa impressão de ser uma gestação monoamniótica. E não, é uma diamniótica, só que com a síndrome de transfusão feto-fetal, um bebê já é a dramia, um stuck twin. Lembrar que na monoamniótica você colocou até 70%, 74%, se não me engano, de entrelaçamento. Na verdade, tem estudos hoje em dia que falam que é 100%. E a gente realmente vê isso. As monoamnióticas é 100% de entrelaçamento. Uma coisa que talvez tenha ficado um pouquinho confusa, Ana. Você falou que o entrelaçamento realmente não é isso que preocupa tanto a gente, porque tem parto prematuro e tudo mais. Ok, realmente o entrelaçamento talvez não seja o principal caso de mortalidade nessa população de monoamnióticas. Mas a gente, na verdade, uma das hipóteses disso é que haja uma transfusão aguda entre um feto e outro. Às vezes tem anastomoses mais grossas, os cordões são muito próximos, anastomoses mais grossas, e às vezes pode haver uma transfusão aguda e grave, que pode levar ao óbito um ou os dois fetos. Então, é uma gestação que tem que ser avaliada, acompanhada de uma forma muito cuidadosa. A chance de morte súbita nessas gestações é muito grande. Com 28 semanas, a incidência de mortalidade é 6%, ou seja, a mortalidade intraútero. Com 30 semanas, de 12%. Com 32 semanas, isso para 24%. Então, por isso que a gente geralmente indica a interrupção com 32 semanas. Existem escolas que até aventam a possibilidade de fazer isso antes. Na Unicamp, o Fábio, lembro que o Fábio Perato, lá de São Paulo, ele falava que ele tinha estabelecido um protocolo de, a partir de 28 semanas, internar essas pacientes, ficar fazendo o Doppler e cascografia 1 ou 2 vezes por dia, até chegar a 32 semanas. Qualquer coisinha fora do lugar já interrompia antes mesmo de 32 semanas. Existem vários critérios da maternidade escola que a gente faz. A gente interna essa paciente por 31 semanas e 5 dias, faz o corticóide, faz o fato de magnésio e interrompe com 32 semanas. A gente tem tido ótimos resultados com isso. Mas, mesmo assim, é uma gestação que precisa de um cuidado muito grande. O feto pode morrer na nossa frente de uma hora para outra sem dar nenhum aviso prévio, justamente por causa dessa transfusão aguda. Essa acontece sem uma alteração no Doppler antes disso. Claro que o parto na monoamniótica é sempre cesariana, tá? Ninguém vai induzir ou fazer um parto normal na monoamniótica, a não sei que já chegue nascendo, né? Você falou muito bem da translucência nucal. Lembrando que a gestação gemelar, principalmente da monocoriônica, é mais comum a gente ter alterações da translucência nucal, seja porque tem incidência de malformações comparado com a gestação, ou seja por causa da síndrome de transfusão feto-fetal, que já pode dar sinais disso já no primeiro trimestre, como você falou muito bem. O fato de ter uma discordância acima de 20% ou 25% na translucência nucal também aumenta a chance de morte súbita, chega a 30% a chance de morte súbita nessas gestações. Então, são gestações que a gente tem que ficar de olho, independente se vai desenvolver STT ou não. Lembrar que, sim, a gente tem uma incidência maior de malformações na gestação gemelar, mas normalmente são essas malformações, mesmo na monocoriônica, que são discordantes. Dificilmente os dois fetos vão ter exatamente a mesma malformação, muitas vezes a mesma aneuploidia. A gente já teve vários casos disso lá. Aliás, um caso que a gente teve alguns anos atrás, na maternidade, você falou sobre uma das formas de definir a zigotia ou cronicidade, seria o sexo fetal.
A gente já teve gestação monocoriônica com sexo discordante lá na maternidade. A cronicidade bem vista. Na verdade, o que a gente viu? Um dos bebês tinha uma translucência alterada, a gente acabou pulsionando os dois. Um deles era um menino e o outro era um Turner. Em algum momento, na divisão do embrião, o bebezinho acabou perdendo o cromossomo Y. Acabou virando um casal, um fenótipo de casal, na gestação monocoriônica. Então, nada é impossível na medicina, principalmente na gestação gemelar. Assim como a gente já teve recentemente, teve um caso de transfusão, aliás, uma TAPS de uma gestação dicoriônica. A gente via 2 placentas, uma placenta em cada local, fez TAPS, interrompeu a gestação. Quando a gente foi ver a placenta eram 2 placentas separadas, membranas separando as duas, mas tinha 2 elastomoses enormes comunicando as 2 placentas. Pode acontecer, uma gestação monozigótica, vai ver que a divisão lá aconteceu no 3º dia, no 2º dia e 23 horas, então alguma coisa acabou tendo uma divisão, alguma comunicação entre as duas placentas. Como disse, nada é impossível na gestação gemelar. Deixa eu ver aqui. Tomar muito cuidado na avaliação de placenta na gestação gemelar, independente se é dicoriônica ou monocoriônica. Como a área coberta do útero por placenta é maior, tem mais chances de placenta prévia, e também, principalmente nas gestações monocoriônicas, tem mais chances da gente ter vasa prévia, de ter inserção medicamentosa de cordão, que isso está associado com algumas patologias da gestação monocoriônica, como a restrição seletiva de crescimento. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento. Da mesma forma, a gente tem que, de forma, idealmente, mais precoce possível, de definir exatamente onde é a inserção de cada cordão, de cada feto na placenta. Que às vezes fica mais difícil a gente observar mais à frente, principalmente se houver algum problema entre os fetos e houver necessidade de fazer uma intervenção, fazer uma fetoscopia. É fundamental saber onde estão inseridos os 2 cordões na placenta. Uma coisa que eu senti, isso foi uma falha minha também, Ana, em relação ao parto prematuro, etc., até porque é um tema polêmico, talvez criasse muita confusão, teria muitos artigos muito discordantes. É o parto prematuro e a medida do colo no morfológico de 2º trimestre, como a gente faz na gestação única. Isso é uma coisa meio polêmica sobre que valor usar e o que fazer a partir dessa medida. A gente sabe, por exemplo, que colos longos, acima de 35 milímetros, por exemplo, eles têm um valor preditivo negativo para parto prematuro grande, 90%. Então, esses tendem a deixar a gente mais tranquilo. Mas o colo curto, aquele de 25, 20 ou menos milímetros, ok, a gente sabe que aumenta a chance de trabalho de parto prematuro e a gente sabe que a própria gestação gemelar, por si só, também aumenta a chance de parto prematuro. Fazer o quê? Progesterona, tocólise, progesterona, cerclagem, colocar o pessário. Na verdade, os trabalhos hoje em dia todos ficam em cima do muro, isso está mudando de uma hora para outra. Tem uma época que o pessário ficou muito em moda, hoje em dia parece que está caindo um pouquinho de desuso, agora temos defensores mais da cerclagem, progesterona quase todo mundo acaba fazendo, independente de comprovação ou não. Então, isso é uma área ainda que está um pouco desconhecida. Faltam muitos estudos ainda para a gente chegar a alguma conclusão. Curva de crescimento, uma coisa também que é importante. Qual curva de crescimento a gente usa na gestação gemelar? A gente na maternidade escola e praticamente a maioria dos centros no mundo acabam usando a curva de feto único. Então, existem curvas específicas de crescimento para gestação gemelar, feitas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil tem curvas de gestação gemelar feitas pela USP. E a conclusão que chega é que, na verdade, não faz muita diferença. Usar uma ou outra, você não vai aumentar a quantidade de diagnóstico, não vai aumentar a quantidade, enfim, não vai diminuir a mortalidade desses fetos ou do parto prematuro, enfim. Claro, como você falou, que os fetos tendem a crescer um pouco menos, principalmente depois de 32 semanas. O feto gemelar cresce diferente, principalmente da gestação monocoriônica, mas o profissional que já está acostumado a ver gemelar, ele não vai se assustar com percentil 8, percentil 5. Ele vai ficar atento a outras coisas. Claro, se começar a sair muito da curva, tem alguma coisa errada, entendeu? Principalmente se esse crescimento for desigual para os dois, em cada feto, né? Você falou da TRAP, falou muito bem da TRAP. Na verdade, o objetivo da aula de hoje não era nem entrar muito em TAPs, TRAP, STT, nem nada, mas é impossível falar de gestação gemelar sem pelo menos dar uma palhinha, né, Ana? Então, eu acho que você falou muito bem. Foi excelente.
Lembrar só que você falou do diferença de peso entre o feto bomba e o feto acárdico, não é muito fácil calcular o peso. A gente acaba fazendo muitas vezes circunferência abdominal, ou o que a gente acha que é circunferência abdominal no feto acárdico e comparar com o feto bomba. E tem aquilo que você falou, de diferença de 25%, 50%, se começar a crescer muito, se a gente vê sinais de insuficiência cardíaca no feto bomba, a gente tem que fazer alguma coisa. Mortalidade alta, tá? Geralmente a gente tem 3 tipos de evolução, né? Pode seguir 3 caminhos a gestação TRAP. A gente pode haver uma parada na circulação espontânea e o feto bomba evolui bem até o final da gestação e o feto acárdico acabar regredindo, mumificando e sair depois junto com a placenta quando chegar na hora do parto. O outro terço depende do que a gente for fazer, muitas vezes evolui para uma morte súbita. E o outro terço, a gente já vê alguns sinais de insuficiência, tem que fazer alguma coisa que muitas vezes é um procedimento invasivo para a gente tentar interromper aquela circulação, aquela troca de sangue entre os dois fetos para poder salvar a vida do feto bomba. Pular algumas coisinhas, senão para a gente perder muito, para deixar tempo também para discussão. Fala um pouquinho mais de parto. Você falou muito bem sobre as vias de parto, falou do parto normal, quando tentar parto normal, depende da posição dos fetos, depende da diferença de peso entre eles. Claro que na gestação gemelar a gente acaba sendo muito mais generoso na indicação de cesariana, por N motivos. Na gestação de coriônica, não é nenhum crime tentar um parto normal. Em relação à indução, fazer indução, não fazer indução, é outra história, é uma discussão, enfim, longa. Em teoria, não há contraindicação para isso. Lembrando que a gente geralmente interrompe a gestação por volta de 38 semanas. Mas estando os 2 fetos cefálicos, não tem problema nenhum. Se o primeiro feto for cefálico e o segundo for pélvico, você falou muito bem da história do peso e tudo mais, mas tomar muito cuidado. Claro que um parto pélvico precisa de uma pessoa que tenha experiência em fazer parto pélvico. Então, é fundamental que tenha alguma pessoa experiente na equipe. Se não tiver, melhor fazer a cesariana. Existem alguns autores que recomendam fazer a versão externa. Eu, particularmente, não gosto. A versão externa já tem mais risco de descolamento de placenta, enfim, de complicações da gestação. Imagina o útero que acabou de perder, de repente descomprimiu porque saiu o primeiro gemelar, a gente fazer uma versão externa. Aumenta muito mais a chance de ter um DPP ou alguma outra complicação. Lembrando que a recomendação de fazer parto normal em gestação gemelar tem que ter uns pré-requisitos básicos. Então, o ideal é que esse parto seja feito no centro cirúrgico, com uma sala já pronta, principalmente se precisar correr para uma cesariana de emergência, em especial do segundo gemelar. O ideal é que tenha uma ultrassonografia na sala, um aparelho de ultrassom na sala e alguém capaz de manejar, para a gente, depois que nasce, principalmente o primeiro gemelar, avaliar a posição do feto 2, né, ver se ele não mudou de posição depois que o primeiro saiu, e avaliar o bem-estar dele. E aí é fundamental também ter um anestesista na sala, não só por causa da cesariana de emergência, se precisar, mas é interessante fazer uma analgesia durante o parto, porque muitas vezes tem que fazer manobras, a gente fazer versão interna, versão podálica, e a paciente tem que estar confortável mesmo, não pode ficar urrando lá com dor, nada disso. É importante lembrar que não existe uma regra sobre o tempo, o intervalo de parto entre o primeiro e o segundo gemelar, mas a gente sabe que quanto mais passa esse tempo, aumenta a chance de ter do feto remanescente, do feto 2, acaba tendo algum grau de hipóxia e algum tipo de comprometimento neurológico. Então, acima de 15%, vai para 6% a chance, acima de 30 minutos vai para 27% e assim por diante, vai aumentando. Então, tem que tomar muito cuidado. O ideal que até alguns autores recomendam, depois que nasceu o primeiro gemelar, o ideal é que você tome alguma conduta ativa, faça ocitocina, ficar de olho no colo, porque às vezes o colo dá uma murchada, ele pode dar uma segurada. E não ter medo, enfim, se for necessário, fazer a cesariana, mesmo que a gente faça o parto normal de um e fazer a cesariana do outro. Melhor do que a gente ter um comprometimento grave do segundo feto. Na gestação monocoriônica, o parto, a gente na melhor das hipóteses, a gente já faz o parto com 36 semanas. Fazer uma indução nesse parto não me parece muito prudente, apesar de não ter uma contraindicação formal. A gente, nos últimos 10 anos para cá, o nosso conhecimento sobre gemelidade mudou muito, a gente aprendeu muito sobre as anastomoses, como funciona a parte hemodinâmica, mas mesmo assim a gente sabe muito pouco. Muitas vezes, muita coisa dessa hemodinâmica da placenta não segue as regras que a gente pensa que entende. Então durante o trabalho de parto, claro que o útero contraindo, isso muda, isso pode trazer outras complicações. Não tem nenhum trabalho que confirme
a favor ou contra, mas eu acho que um pouquinho de bom senso. E, pelo amor de Deus, a gente teve não inventar moda. A gente teve há pouco tempo um parto, um gemelar, que a gente acompanhou monocoriônica de amniótica, acho que era uma síndrome de transfusão feto-fetal, e que depois o bebê nasceu, feito parto, não foi na maternidade o parto, tá? Na maternidade escola. Aí foram fizeram uma cesariana, só que aí fazer com empelicados, 2 fetos juntos, etc. Para que isso? Entendeu? Acabou com conclusão, um dos fetos acabou tendo convulsão depois, a gente não sabe se foi do parto ou não. Você tirou os fetos do parto empelicado, você fica esperando lá, etc. Não sei até que ponto essa circulação mudou lá, houve algum desvio maior que possa ter comprometido um dos fetos. Não tem necessidade disso. Instagramável. Instagramável é ter um bebê saudável em casa. Você fazer vários Instagrams ao longo da vida dele crescendo saudável. Isso que é Instagramável. Você falou um pouquinho do corticóide, que claro que a gente faz corticóide, tem mais chance de parto prematuro, a gente faz corticóide, mas claro que é fazer o corticóide na hora certa, né? Não é só porque é gemelar, que a gente vê muito aí fora. Não, é gemelar com 28 ou com 32 semanas, já faço de rotina corticóide. Não precisa disso. A gente vê que vai haver necessidade de um parto prematuro, a gente vai avaliar o momento certo de fazer corticóide. Não é para fazer corticóide direto em uma determinada idade estacional para todo mundo, tá? Algumas coisas que você só complementar, tá? Repito, o objetivo da aula não era falar sobre as complicações como síndrome de transfusão feto-fetal, como a restrição de crescimento seletivo, porque vai ter uma sessão só isso, provavelmente vai ser uma das nossas R4 que vai falar, que são temas muito mais complexos, tá, Ana? Você viu isso, você acabou estudando agora e você viu que não é tão fácil. Você viu também no convívio com o Jair lá no Caxias, que são gestações que tem muita nuance aí, entendeu? Então, esse é o motivo nem para uma aula, para um curso inteiro, entendeu? Você falou sobre a mono, que a gente não consegue fazer o diagnóstico de síndrome de transfusão fetal. A gente sim consegue suspeitar quando faz uma polidramnia. Então, geralmente, isso é um sinal de síndrome de transfusão fetal. Então, a gente vê um feto fazendo uma bexiga ficando menor, enquanto o outro uma bexiga muito estendida, a gente acaba desconfiando. E outra coisa, você também colocou na apresentação sobre fazer o feticídio quando o feto foi hidrópico. Isso não é feito, tá? Principalmente aqui no Brasil. Existem lá fora, onde o aborto, o feticídio, a redução da gestação múltipla é liberado, pode até pensar em fazer isso para tentar preservar o outro feto. Mas aqui, geralmente, quando o feto está hidrópico, porque tem síndrome de transfusão feto-fetal, a gente faz a fetoscopia e tenta separar a circulação. Certo? Eu vou parar por aqui, o Jair já me deu um puxão de orelha aí, vamos abrir para todo mundo. Que isso, nada disso. Vamos só fazer como de praxe aqui, primeiramente, que nem o professor faz, abrir aí para os residentes fazerem as suas perguntas, e aí depois a gente continua com os nossos colegas, sabendo que desde já temos uma sala bem cheia hoje, 53 pessoas, com gente do Brasil inteiro, vejo gente do Ceará, gente do Espírito Santo, gente de Moçambique. Ela está internacional, Ana Rita. Muito bem. Algum residente aí, por gentileza, que queira fazer uma pergunta, pode colocar ao vivo aí para a gente, abrir seu vídeo. Está todo mundo acanhado? Quando o professor Nilson está na sala, o pessoal faz perguntas, tá vendo? É por isso. A gente não tem moral nenhuma, Cris. Então, eu vou fazer, já que ninguém está perguntando nada, eu vou fazer uns comentários rápidos. Não, aqui. Acho que não é aqui com a gente, não. Vamos lá. Rapidinho. De tudo isso que a Ana Rita falou e o Cristos, né, muito bem complementou, eu acho que a principal conclusão que a gente deve tomar é que gestação gemelar ela deve ser avaliada, conduzida por quem entende, por quem tem vivência, principalmente na parte ultrassonográfica. A gente vê muitas vezes o colega no consultório está com uma gestação gemelar, manda para uma clínica e aí vai com o colega que está na agenda e o colega não coloca nem, como o Cristo disse, a corionicidade. Coloca 2 e pronto, como se fosse um mioma, alguma coisa assim. Tem 2 miomas e não disse nem aonde que é.
E não é isso, tem que ter o detalhe da evolução. Isso é muito importante, fazer com quem entende, porque as pequenas coisas, as pequenas nuances na evolução do gemelar, a gente pega com o tempo, e a Ana Rita vivenciou isso comigo lá no Caxias do Horta, né? Uma outra coisa, eu acho que vale a pena dizer também, Ana, você falou, mas tem que falar um pouquinho com mais ênfase. A gente só vai ver síndrome de sequência de anemia e polissemia se em todas as monocoriônicas a gente fizer a velocidade cerebral, porque senão você não vai ver. Ela vai passar na tua cara. Eu achei muito legal você falar do sinal do céu estrelado aí, que foi uma bola que eu levantei, e a gente passa a procurar isso, né, da placenta, né, o fígado, como se fosse o fígado cheio de pontinhos brancos ali, como se fosse um céu estrelado. A gente eventualmente vê isso, mas muito antes disso, você vai ver as diferenças de velocidade nas cerebrais. Então, toda monocoriônica tem que ter cerebral. É chato, não tem jeito, tem que olhar, tem que se preocupar com o ângulo. E na prática, hoje em dia, lá na maternidade escola, a gente, no final das contas, acaba se preocupando com o ângulo em todas as gestações, né, Cris? Isso é muito legal, que é uma forma de treinamento para os residentes também. E uma outra coisa que a Ana falou muito legal também, ter dividido, né, falado de todas as patologias, é que tudo que dá de alteração de gemelar, em qualquer lugar que o pessoal que não tem vivência, que vai fazer exame, vira síndrome de transfusão feto-fetal, e não é a complicação mais prevalente das monocoriônicas, é a restrição seletiva, e ele deixa passar batido um neném que está com diferença de peso ali, e é um tipo 1, 2 ou 3 ali do grata-coxa que a gente tem que tomar conta. E basicamente era isso. Está de parabéns, se apropriou do tema, né? Mostrou que conviveu lá, sabe avaliar, entende quando chega para você. Assim, em relação ao parto, poxa, se a gente está interrompendo gemelar com 36 semanas, fica até estranho a gente ficar falando de indução, de parto vaginal. Isso é um papo que está cansativo. Essa história de instagramável, pelo amor de Deus, não importa, e tirar foto. A gente quer saúde para essas crianças. Então, quando você fala, não, vamos induzir sem radicalismo nas duas coisas, não tem que ser cesariana para todo mundo, mas na prática, hoje, a gente só vai fazer parto vaginal de gemelar se ela chegar nascendo para você, chegar ali os 2 cefálicos com 7 centímetros, a paciente que é com uma bacia legal, ela está indo bem, que não é o comum acontecer. Isso não é o comum acontecer. Se tiver complicação, então, pelo amor de Deus, já complica sem fazer parto normal. Imagina se a gente resolver fazer parto normal de gemelar em qualquer coisa, que nem o pessoal faz nas únicas aí, induzindo 48 horas e Krause. Pelo amor de Deus, a gente não pode. Parabéns aos dois aí, Cristo maravilhoso, falou tudo que precisava falar. A Ana Rita está de parabéns. Eu vou abrir agora aos nossos colegas que não sejam residentes, ou os residentes, quem queira, e depois passo a palavra para o professor Jorge, se ninguém quiser se manifestar. Professor Jorge, boa noite. Boa noite. Queria parabenizar tanto a apresentadora como os comentários do Cristo, que foram muito pertinentes. E a gravidez de gêmeos é sempre um desafio. Muito bem sabem vocês que cuidam desses casos, não apenas aqueles onde tem síndrome de transfusão gêmeo-gemelar, mas qualquer gravidez de gêmeos é considerada uma situação de risco pela prematuridade, enfim, por essas diversas complicações muito mais incidentes do que em gravidezes únicas. Então, o assunto é oportuno e eu fico feliz de despertar o interesse, de termos uma sala cheia, e parabéns mais uma vez a vocês que apresentaram e comentaram esse tema. Então, vou passar a palavra aqui para a Ana Rita e depois para o Cristo para tecerem seus comentários finais. Obrigado, professor Jorge. E para a gente encerrar. Bom, quero agradecer ao professor Cristo, mandei 500 mil mensagens para ele, mas realmente, assim, quando você me ligou e me falou gestação gemelar, eu falei, caramba, justo gestação gemelar que o Jair, que eu passei 1 ano com o Jair vendo isso, né? Mas com certeza foi muito enriquecedor esse 1 ano. Hoje no R2, assim, eu tenho uma outra visão
de quando eu entrei lá atrás, apavorada com aqueles botões. Hoje é outra visão. Ter dado uma estudada a mais sobre isso, né, para apresentar a aula, me fez ver realmente assim, o quanto é necessário um especialista para a gente falar de gestação gemelar. E é triste porque realmente a gente vê até lá no Caxias, né, que é um hospital particular, mas até lá a gente vê ultrassons de pacientes com plano de saúde que vêm, assim, absurdas, né? E aí quando a gente vê, talvez já é um pouco tarde, talvez já não dá para fazer tantas coisas mais. Mas quero agradecer a todo mundo, a você também, Jair, por ter me ensinado tanta coisa. E é isso, muito obrigada. Parabéns, Ana. Um grande orgulho ter você como no nosso time de residentes lá do Caxias Dó, da Perinatal Caxias Dó, e também ter convivido aí, ainda vai conviver mais ainda, né, no nosso convênio com a maternidade escola. Isso é muito importante, só fortalece o Caxias Dó e eu acredito que fortaleça também a maternidade escola. Professor Cristos, sua palavra. Quero parabenizar a Ana, como eu falei no começo, ela realmente estudou, sentou, estudou, teve o convívio com você, né, Jair? Ela acompanhou bem, você viu que ela entende, não é só a teoria, ela viu isso na prática. Então, Ana, você está de parabéns pelo seu interesse, pelo seu comprometimento e da forma que você apresentou, você apresenta muito bem, mesmo o nervosismo que você me falou que estava nervosa antes e tudo mais, mas enfim, brilhou. Você está de parabéns, Ana. Legal, Obrigada, pessoal, muito obrigado. Professor Jorge, obrigado aí novamente pelas suas palavras. E na semana que vem, assim, vou ter que me auto-apresentar aqui, porque o palestrante serei eu mesmo. Vamos falar de tratamento pré-natal de uropatias obstrutivas. Eu queria agradecer a presença de todos os colegas aí de vários locais diferentes que vieram prestigiar a nossa residente. Isso é muito importante para a gente e acaba que mostra o quanto a gente consegue disseminar o nosso trabalho. Eu e o Cristo, a gente tem um trabalho árduo lá na medicina fetal da maternidade escola, uma casuística hoje muito grande de gemelar. Certamente já fizemos mais de 100 lasers lá e os nossos resultados são bem legais. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até semana que vem esperamos vocês. Um abraço a todos.